Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Olha que interessante que em Atos dos Apóstolos 20, ali você vê a Santa Missa reunida no domingo, as Apóstolos 20, versículo 7. Que interessante. Agora você vê aqui, Atos 20, versículo 28, ó. Olha que Paulo vem nos alertar e nos ensinar, ó. Cuidai de vós mesmos, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue, ó. Quem pastoreia a igreja de Cristo? Os bispos. Olha só, aqui você já vê a hierarquia da igreja. Cristo constituiu bispos, ó, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olha só, para pastorear a igreja de Deus, ó, porque Mateus 28, 21, o Espírito Santo assiste a igreja. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Ó. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatar por si os discípulos. Olha só. Paulo fala, quando a minha partida, você for ver aqui todo o contexto, entender Atos do 20, do 1, ali você vê Paulo pregando, anunciando, ali você vê Paulo, Atos Apóstolos 20, versículo 9, curando, ali você vê Atos Apóstolos, lembrando ali Mateus 26, 26, ó, 11, ó. Então subi e partiu o pão, comeu e falou-lhe longamente até o romper do dia. Depois partiu. Olha só. Aqui você vê o que? A Eucaristia. Aqui você vê Mateus 26. Fazer isso em memória de mim. A Santa Missa é o culto voltado a Deus. Por que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira? Porque a presença real eucarística de Cristo está ali na igreja, que celebra o culto a Deus no domingo, de acordo com os apóstolos, na fração do pão, na comunhão, na unidade. Paulo, aqui, se você for prestar atenção, Atos Apóstolos 20, versículo 1, convoca. Ele se reúne ali para a fração do pão. Olha só, e Paulo mais para frente vai nos ensinar que introduzirão os lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E nem a doutrina, ó. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas, ó, que não é a doutrina, Atos 2:42, ó. Olha só que interessante. Paulo nem tinha se convertido ainda, ó, como os apóstolos se comportavam, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só. E vai falar o quê? Surgirão lobos que não pouparão o rebanho, com doutrina estranha, com doutrinas perversas, como você vai chegar aqui. Ontem eu estava ali em Itaquá, tinha 2 banquinhas de testemunho de Jeová, tinha uma mulher pregando junto com um pastor cantando louvores, e tinha outro pastor lá do outro lado pregando. Aí eu falei, aqueles adventistas estão pregando Jesus diferente. A mulher cantando ali, pregando, falando de Deus, está falando de outro Jesus diferente. E o outro pastorzinho que estava gritando lá do outro lado da rua, está proclamando outro Jesus. Aí eu lembrei dessa passagem. Olha só, Efésios 3:21, dá glória na igreja. Ali eu fui na Santa Missão. Fui ali ontem, quinta-feira também, no mesmo dia. Ali estava ali, entre ali na igreja católica, ali estava o Santíssimo. Aí eu fiquei imaginando, esses crentes estão gritando ali. Um fala um Jesus, outro fala outro Jesus, outro fala outro Jesus, enquanto Jesus está aqui, eucaristicamente, na igreja católica. Jesus está tão perto deles, tão próximo, e eles ficam gritando lá na rua. É só você entrar na igreja e adorar Cristo eucarístico ali, tão pertinho. É só.
Porque quando aparecer alguém pregando a vós outro Jesus diferente daquele que você é pregado, você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Em Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ali você vê a confusão. A irmãzinha pregando, ou o pastor pregando, ou os testemunhas com a sua banquinha ali. Enquanto Jesus está ali eucarístico na igreja católica, onde tem altar, onde tem consagração. Jesus está tão perto deles. E eles não vê essa cegueira, porque já foi semeada a confusão, como diz Paulo. Em Atos 20, versículo 28, 30. Por quê? É profético. Olha só, cara. Paulo ele deixa bem claro. Cuidai de vós mesmo e de todo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aonde está o bispo? Aonde foi constituído primeiramente? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. São Timóteo, sucessor dos apóstolos. Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ó. Agora você vê aqui, ó, reunido no domingo, na fração do pão, na comunhão, ó, no primeiro dia da semana, estando reunido para partir o pão, que havia de viajar, Paulo havia de viajar no dia seguinte, conservava os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite, ó. Olha só, aqui, ó. Então subiu, depois que Paulo curou aquele menino que caiu lá do, olha só, Atos 20, versículo 9. Aconteceu que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomada de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terraço, andar abaixo, ó, terceiro andar abaixo, e foi levado à morte. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o do braço e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu e partiu, ó, o pão, comeu e falou-lhe longamente até o romper do dia. Depois partiu. Quando ao almoço, levaram-no dali, vivo, cheio de consolação. Olha só, porque tem uma doutrina, porque tem bispo, tem sucessores, tem eucarístico, não é essa gritaria que você vê na praça. Só dá honra, glória aonde? É numa praça. Não, é na igreja, onde tem a presença real de Cristo. Eucarístico, João 6, do que tem um em diante. Olha só, você pega aqui, Efésios, olha só que interessante. Efésios 3, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. A glória, a honra, o verdadeiro louvor, o verdadeiro culto, na igreja. A verdadeira pregação, na igreja. Não é essa bagunça. Um tá pregando uma coisa, outro tá pregando outra coisa, outro tá pregando outra coisa. Um dando glória ali na praça, outro dando glória ali no outro lado da praça, outro ali do outro esquina da praça dando glória. Não. Glória aonde? Efésios 3, 21. A ele seja dada glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda a geração de eternidade. Amém, ó. Até a eternidade. Se concretiza a profecia, segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Em Gálatas 1:7, são apenas pessoas que semeiam confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo, principalmente a doutrina. Se alguém nós vamos pregar doutrina diferente, seja anatema. Que a honra seja dada à glória na igreja. Que está o bispo ali. E os padres que estão sob a jurisdição do bispo. Simples entender. Porque surgirão lobos. Surgirão falsos profetas. Surgirão falsos discípulos. Surgirão revolta protestante. Olha só que interessante. Medita ali Atos Apóstolos do 1 em diante, você vai ver. O ensinamento que Paulo está nos dando. Para finalizar aqui em João 6, ó. João 6, eu amo esse versículo. 6.
Vamos dar uma resumida aqui, né? 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue uma verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó, que está acontecendo em Atos Apóstolos 20, versículo 7 em diante. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Também aquele que come a minha carne viverá por mim. Ó. No finalzinho ali de Atos, ali 20 versículo em diante, no finalzinho ali você vai ver a oração que Paulo faz, ele começa a chorar porque ele sabe que não vai voltar mais. Ele sabe que vai ser martirizado. Porque não é ele que vive mais, ele vive já em Cristo. Que ele está em comunhão com Cristo. Como o Pai está em comunhão com o Filho. Olha só, cara. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ó. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ó. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Agora você vê aqui Atos, ó, como Paulo viveu para Cristo, como sim, Cristo viveu para o Pai. Ó. Você pega aqui Atos 20, versículo 32. Ó. Agora eu vos recomendo a Deus a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança como santificado. De ninguém concebi prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis estais mãos proveram a minha necessidade e a voz do meu companheiro. Ó, Paulo vivendo da obra aqui, ó. Vivendo da aprovação, não é dízimo não, meu querido. Essa campanha, esse propósito, não. Paulo viveu da aprovação, da doação. Olha só que interessante. Vós mesmos sabeis. Essas mãos proveram a minha necessidade e a dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando convém acudir aos fracos e lembrar-se da palavra do Senhor Jesus. Porque ele mesmo disse, a maior felicidade dar ao que receber. Essas palavras ele pôs-se de joelho eles a orar. Derramaram-se lágrimas e lançaram-se aos pescoços de Paulo para abraçá-lo. Aflito sobretudo pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Olha só, João. Agora, vemos que Paulo vivia da caridade, da obra, da doação. Muito diferente desses protestantes. Olha só, João 6, 56. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. E assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come minha carne, viverá por mim. Salve a Igreja Católica. Olha só. Olha só. Caindo por terra, só a Escritura, só a graça, só a fé. Olha só. É simples, meu irmão. Só dá glória dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque a presença real de Cristo está ali. Vai na igreja protestante, não tem a presença real de Cristo. Não tem altar. É apenas púlpito, apenas pastor, só tem a Bíblia. Mas a Bíblia vem da igreja. A Bíblia dá testemunho da igreja. É simples, meu. Entendeu agora como os apóstolos se reuniam ali no domingo? É o que nós fazemos todos os domingos. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria sobre a sua vida.